Olá, boa noite, tudo bem? Grande satisfação de estarmos aqui novamente para continuarmos os estudos nesta agradável terça-feira. A todos vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, sejam muito bem-vindos, uma ótima noite. A vocês que baixam no SoundCloud também, muito obrigado por prestigiarem o trabalho e vocês que assistem no YouTube também, ok? Lembrando aos companheiros presentes aqui que, na medida do possível, respondo algumas perguntas, mas nem todas serão respondidas por uma questão de tempo, e perguntas de cunho pessoal também não serão respondidas. Ok? Então vamos lá, deixando aqui o meu boa noite. A Rai Lima da Nicarágua está em Manágua. A Dorothy de São Joaquim da Barra, São Paulo, que disse que foi procurar auxílio profissional graças aos estudos aos 59 anos. O Cristiano de Itapetininga, São Paulo. A Helenice de Barra do Garças, Mato Grosso. A Cristina de São Mateus, no Espírito Santo. O Bruno de Boa Esperança, Minas Gerais, que esquece da chamada. O Elson de Miguel Pereira, no Rio de Janeiro. A Kelly Cor. Eu vou falar Cor, né? Mas pode ser Core também. Que está nos alcançando nos estudos, mas está assistindo ao vivo, de São Paulo, Zona Leste. A Wanda de Jales, São Paulo. Estarei aí em abril. Ok, Wanda? Feriado de Tiradentes, farei palestra em Jales. A Giane de Minas Gerais, que está pela primeira vez ao vivo, seja bem-vinda, e a todos vocês, primeira vez, bem-vindos. Cornélio Procópio do Paraná. O William de Belo Horizonte, Minas Gerais. O Sebastião de Cornélio Procópio, no Paraná. A Virgínia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Isabela de Franca, São Paulo. A Janete Brasil de Tijuca, Santa Catarina. A Régila de Barreiras, na Bahia. O Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais. A Socorro de Paulista, em Pernambuco. A Cláudia do Rio de Janeiro, capital. A Maria de Esteio, Rio Grande do Sul. A Rita de Cássia de Juiz de Fora, Minas Gerais. E o Expedito de Trindade, Pernambuco. Mas vejam, Sirlene de São Paulo, capital. Rosita de Blumenau, Santa Catarina. Vamos lá. Cadê aquela mensagem? Tem uma mensagem aqui. Porque ele voltou, né? Legal, então vamos lá. Olha aqui. Para quem não se lembra, quem voltou, o Expedito, o cara que deixou de tomar café. Seja bem-vindo de volta, um ícone aqui do nosso estudo, faz tempo que eu não falo o seu nome, então seja muito bem-vindo novamente. Esse é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi, de São Paulo. Roberto de Manaus também chegando aqui. Amanda de Magé, no Rio de Janeiro, primeira vez ao vivo e emocionada. Darcy de Americana, ou Darcy. Ok, então vamos lá. Este é o encontro de número 47. Estamos no capítulo 5.2, Realidade e Ilusão, parte 2. Aqui também o João de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul. Então vamos seguindo. A todos vocês no YouTube. O grande desafio no processo de seleção de valores constitui a identificação de quais comportamentos éticos e morais são os recomendáveis, né? Para quem não se lembra, no encontro passado, nós estávamos falando a respeito de começar a definir o que deveria ser importante e o que não é importante, né? O que é importante para o espírito, o que é importante para o momento atual, o que é espiritual, o que é secular, não com essas palavras, mas nesse sentido. Então, continuando no texto, o grande desafio no processo da seleção de valores constitui a identificação de quais comportamentos éticos e morais são os recomendáveis.
E esse é um debate imenso, ok? E nós vamos entender melhor isso por quê. Mas primeiro vamos já para uma nota do expositor. Álvaro Luiz Montenegro Valls é doutor em filosofia pela Universidade de Heidelberg, na Alemanha. Atualmente leciona na Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e atua como pesquisador do CNPq, o órgão responsável pelas pesquisas e desenvolvimento tecnológico. Em seu livro O que é Ética, no capítulo Os Problemas da Ética, ele traz o seguinte: tradicionalmente, a ética é entendida como um estudo ou uma reflexão científica ou filosófica e, eventualmente, até teológica sobre os costumes ou sobre as ações humanas. Mas também chamamos de ética a própria vida, quando conforme aos costumes considerados corretos. A ética pode ser o estudo das ações ou dos costumes, e pode ser a própria realização de um tipo de comportamento. Ok, vamos seguir, nós vamos voltar. Sobre a moral, no mesmo livro, mas no outro capítulo. A moral é uma ciência prática, cujo objeto é o estudo e a direção dos atos humanos em ordem a conseguir o último fim, ou seja, a perfeição integral do homem no que consiste a felicidade. Os atos humanos são particulares e, assim, enquanto ciência prática, a moral deve atender e descer ao particular. Tá? O moral e ética, então, que estavam colocados no primeiro slide. Ética, estudo da reflexão científica ou filosófica e até teológica sobre os costumes ou sobre as ações humanas. Moral, ciência prática, cujo objeto é o estudo e a direção dos atos humanos em ordem a conseguir o último fim, que seria a perfeição integral. Os atos humanos são particulares e, assim, enquanto ciência prática, a moral deve atender e descer ao particular. Por que isso nos é importante? Porque nós estamos vivendo um momento de polarização, não só política, tá? Mas também religiosa, em razão dos atentados que estão acontecendo na Europa, ok? Não que eu entenda que os atentados partem de muçulmanos, né? Mas sim de indivíduos que se utilizam dessa bandeira para cometer os atentados. E é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Se nós acharmos que todos os muçulmanos são imorais e terroristas, nós não vamos poder reclamar se eles pensarem a mesma coisa dos cristãos, ou dos ateus, ou do que quer que seja. Essa polarização é negativa. Nós temos que tomar muito cuidado com as questões que nós defendemos, porque essa questão dos costumes é onde está ligada a ética. Então vamos voltar ali para começar do começo, né? O grande desafio no processo da seleção de valores constitui a identificação de quais comportamentos éticos e morais são os recomendáveis. Bom, se nós estamos falando de valores, nós temos que levar em conta imagens, não só os arquétipos, mas a memória de forma geral. Os valores são construídos ao longo da geração. Então, hoje nós temos o que nós chamamos de valores judaico-cristãos, que teoricamente é uma polarização daquilo que é bom para quem está no Ocidente. É do que é certo, é a verdade absoluta. E dentro desses valores tem aqueles que consideram que detêm a verdade absoluta. Tá? Alguns evangélicos pensam isso, alguns espíritas pensam isso, alguns católicos pensam isso, umbandistas. De forma geral, quando nós construímos esses valores, nós estamos levantando uma bandeira desde quando eles começaram. Okay? Então, quando eu me digo cristão, que aqui na sociedade ocidental é como se fosse um cartão Visa ou Mastercard que abre portas para nós, isso é aqui no Ocidente. Tá? Quando eu falo eu sou cristão para uma pessoa que é de outra cultura, ela pode me enxergar e me associar às cruzadas, onde milhares de pessoas foram assassinadas, estupradas, torturadas em nome de Jesus. Eu não posso me esquecer disso. Eu não posso, em momento algum, esquecer que, quando eu me falo cristão, eu estou carregando essa história comigo.
Então eu não posso identificar como negativo o indivíduo que fala os muçulmanos não gostam dos cristãos. Isso é mentira. Tá? Alguns indivíduos não gostam dos cristãos, porque cristãos mataram a rodo, promoveram imensas chacinas. Nós carregamos essa bandeira. Ah, mas eles utilizaram isso em nome do Cristo. Cristo não pregou isso. Com certeza. Eu também imagino que Maomé não pregou que eles explodissem aeroportos. É neste o ponto que nós estamos falando de valores éticos. E por isso que o autor coloca que a moral tem que ser levada para o campo particular do indivíduo. Porque nós vivemos uma situação que dá a entender que o simples fato de eu pertencer a uma estirpe, eu estou isento de julgamento, que é o que eu insisto em falar aqui. Quando às vezes as pessoas procuram, e eu falo como expositor, mas eu tenho contato com outros expositores, procuram um expositor, querem que o indivíduo vá na cidade delas fazer a palestra e querem que ele fique na casa de um desconhecido, porque é espírita. Eu quero que você viaje 600 quilômetros, 1.000 quilômetros para fazer uma palestra e você vai ficar na minha casa. Mas quem é você? Não importa, porque eu sou espírita. Então tudo bem. Se você é espírita, você não tem depressão, você não é cleptomaníaco, você não é sociopata, você não tem problema nenhum. É isso que nós não podemos fazer. É começar a diferenciar as questões. Eu não fico na casa de uma pessoa que eu não conheço, mas independente dela ser espírita, muçulmana ou o que quer que seja, porque isso é uma característica minha, é a minha moral. Da mesma forma que eu não vou permitir que uma pessoa entre na minha casa sem antes ter contato com ela. E entra esse aspecto, então, da hipocrisia. O indivíduo não quer adicionar pessoas estranhas no Facebook, mas quer que uma pessoa vá visitá-la sem conhecê-la. Tá? Nesse aspecto, então, é que nós vamos entendendo. E aí começa todo o processo que diz respeito ao valor moral e ético, onde eu começo as segregações, onde eu acho que o negro é isso, o branco é aquilo, o oriental é aquilo, e o budista é isso, e nós começamos a transformar isso em uma pressão social. Tá? Então você, se é espírita há 20 anos, em algum momento que você teve de raiva ou de tristeza, você deve ter ouvido de alguém: nossa, mas um espírita com raiva? Se você é espírita, você não pode ter raiva. E este é o valor moral que deveria ser individual, mas é aplicado ao coletivo e ao invés de te ajudar, se transforma em uma pressão e em um fardo imenso. Porque você tem que suprir uma conduta que não foi estabelecida por você, e quando você não consegue, lida com a frustração e começa a achar que talvez você não seja bom o suficiente para isso. Tá? É nesse sentido, então, que a moral e a ética podem nos prejudicar como sociedade, porque também a política, a religião, aqui o Expedito falando, qualquer situação que envolva uma aplicação de um valor. O grande desafio no processo da seleção de valores constitui a identificação de quais comportamentos éticos e morais são os recomendáveis, porque você me diz que é um e eu te digo que é outro. Quem está certo? Então, o que nós temos que chegar à conclusão? Que eu estou errado e você também, que eu estou certo e você também, porque a minha construção se deu de acordo com algumas coisas. Tá? Eu posso ter ouvido quando criança. Minha mãe ouvia Elis Regina, no meu caso, minha mãe ouvia Elis Regina, meu pai ouvia Chico Buarque, tinha uma biblioteca em casa, porque minha mãe era professora, com vários livros que eu lia quando era criança. Esse é o meu desenvolvimento. Agora, eu vou olhar para um garoto que o desenvolvimento dele era o pai na cadeia, a mãe traficando no lugar do pai, ele saía de casa, não tinha livro, aí ele vira bandido e eu falo, você é bandido porque você quer. É esse o cuidado que eu tenho que ter. Eu não posso cobrar que as pessoas pensem da mesma forma que eu. Até a forma como eu venho aplicar a religião ou o espiritismo, ela é diferente do que um espírita espera. E aí isso começa a gerar polêmica. Tá? Então, todos esses conceitos devem ser aplicados na história individual do ser. Mas nós temos essa tendência para um valor que deveria ser dividido entre as pessoas em um conceito padronizado, chamar a aceitação disso de ética ou a não aceitação de falta de ética e de imoral o indivíduo que não segue isso. Então, se nós vivemos em um país monogâmico, quando nós pensamos que em alguns países o homem pode ter 2 esposas, isso é um absurdo, isso não deveria existir, isso está errado, né? Mas é a nossa opinião. Em alguns desses países, as esposas não são obrigadas a se casar.
É uma mulher que aceita passar por aquilo. Então, como eu posso dizer que isso é imoral? Moral sou eu em um casamento monogâmico, onde eu não dou atenção para minha esposa e traio ela num motel? É essa hipocrisia, então, que nós vamos tentar combater aqui hoje, né? De nos libertar dessa pressão social que é imposta pela moral e pela ética, que é determinada por um ou outro e que normalmente não pode ser contestada. Então, a moral seria a aplicação prática do que a ética determina, falando em termos bem simplistas. Correto, como o Tielo coloca aqui, né? Deixa eu abrir a participação dele. As casas espíritas são comandadas por homens, igual a eu e a você, que erram. Sim, erram. E acertam também, mas é nesse ponto principal. O fato de você ser espírita não te torna santo, não te torna confiável, não te torna mais sábio. O fato de você ser católico não te torna nada. Nós simplesmente fazemos essas escolhas porque em algum momento das nossas vidas elas nos ajudaram. Tem gente que virou espírita depois que a mãe morreu e encontrou esperança numa carta de psicografia. Tem gente que virou católico porque ia sendo levado pela mãe, foi levado na catequese, crismou, fez parte de todo esse processo. Não tem como julgar, né, o aspecto individual disso. Continuando em Joana. Uma imensa gama de preconceitos criou uma rede de conceituações hipócritas que confundem os códigos sociais com os morais, deixando campo para escapismos e justificativas diante de algumas atitudes, assim como geradores de consciência, de culpa em outras. É nesse aspecto aqui, ó. Imensa gama de preconceitos criou uma rede de conceituações hipócritas, que confundem os códigos sociais com os morais. Então, quando eu jogo nesse aspecto, por exemplo, do palestrante espírita, você vem para cá, eu vou, mas na primeira vez que eu vou num local, eu gostaria de ficar num hotel. Pode ser um hotel chinfrim, pode ser um hotel uma estrela, pode ser um albergue, não tem problema, mas é um espaço. O cara é estrelinha. Tá? Isso é na cabeça do indivíduo. E aí eles começam a vender essa imagem. Ok? Então, isso é uma imposição. Isso é uma imposição. E essa imposição, ela começa a se dar em todos os aspectos da vida. Você não tem um carrão, você não é bem sucedido. Você não tem um casamento estável, qual que é o seu problema? Tá? Então, se um indivíduo com 30 anos de idade ainda está solteiro e não tem filhos, mas o que aconteceu? Começa a ter uma pressão. Com mulher, então, nossa, pior ainda, né? Parece que ela não se encaixa na sociedade. Nossa, você não é mãe, só fica indo em festa, não pode ter sua sexualidade explorada do jeito que você quer, porque isso é imoral. A sexualidade tem que ser dentro do casamento, nesses padrões ocidentais, assim, onde alguns casamentos a sexualidade se dá numa relação sexual uma vez por mês. É isso que nós estamos falando. Aí a pessoa vem para a terapia frustrada sexualmente. Por que ela é frustrada sexualmente? Porque a sexualidade dela só podia ser vivida no casamento, mas o casamento esfriou. Ela não pode viver a sexualidade, ela não pode viver mais nada. Não pode sair com as amigas, mas você saiu com as suas amigas e seu marido ficou em casa? É esses aspectos que eu estou trazendo. Tá? A nossa hipocrisia. Principalmente quando se refere a questões de gênero. Né? Os homens podem jogar futebol com os amigos à noite, mas as mulheres não podem sair com as amigas. Tem essa situação. Os negros podem certas coisas, os brancos podem certas coisas. Ainda existe. E essa valorização, ela começa por aí, nessa questão ética e de valores, que foram definidos que assim tinha que ser e nós não podemos questionar. Quando o indivíduo questiona, ele é polêmico, ele é rebelde, ele está obsidiado, ele está fascinado, quem ele acha que é, e etc, etc. Isso, que também citou o Haroldo, o Divaldo. Por quê? Porque existe um aspecto, tá? E eu posso falar isso porque eu estou do outro lado, né? E já fiz palestra em vários estados aqui do Brasil. Então eu estou falando da experiência, tá? Fenomenológica. Particularmente, quando eu vou para um evento desses, o meu objetivo é o evento. Tá? Eu não sou turista, eu não estou preocupado em ir para a praia, eu não estou preocupado em ver cachoeira, eu não estou preocupado com nada dessas coisas, porque senão eu transformaria em lazer a viagem, e isso é um valor meu. Ok? Eu quero ir, descer do aeroporto, ir para o hotel, ir para o evento, voltar para o hotel e voltar para o aeroporto, porque nisso eu sinto que eu não estou vivenciando um benefício com o trabalho.
valor meu. Mas em dados momentos a pessoa fala, não, você vem e fica na minha casa, porque aqui é tranquilo, eu quero que você se sinta em casa, e aí você vai. Mas você não se sente em casa, porque fica uma situação assim, eu estou deixando a minha vida para oferecer o material do meu estudo para outras pessoas, compartilhar e trocar. Trocar, esse é o principal. Então, eu não vou ficar com a minha família, eu não vou ficar com as minhas gatas, eu não vou ficar com nada, eu não vou ficar no meu sofá, eu vou passar um fim de semana, que deveria ser de descanso, a trabalho. Tá? Porque quando a pessoa pensa, mas se você viajar, por exemplo, de São Paulo a Belo Horizonte é 1 hora de viagem, sim, mas tem mais 4, 5 de translado e espera. Tá? Então, o fim de semana se dedica naquilo. Aí o indivíduo chega na casa da pessoa que o convidou e ele não se sente em casa, porque ele é coagido a trabalhar. Então, olha, o meu filho está com um problema assim, com a minha esposa um problema assim, olha só, e não tem aquele espaço. Então, o que acontece? Eu não posso receber pelo trabalho espírita, senão ele não seria um trabalho de divulgação da doutrina. Mas eu tenho que oferecer o meu trabalho como psicólogo gratuitamente para quem me recebeu. Então, não é de graça. Tem uma troca aí. Tá? O meu trabalho é o meu trabalho, a divulgação da doutrina é a divulgação da doutrina. E essa falta de separação faz muitas pessoas acusarem o palestrante de ser estrela. Tá? Isso vai se dar em vários aspectos da vida. Se você tem um amigo mecânico que não quer falar sobre o seu carro que está quebrado, mas o cara achei que fosse meu amigo, ele se acha. São valores. Tá? Eu tenho amigos médicos também que não conseguem chegar em mesinha de bar. Você é cardiologista? E aí a pessoa quer uma consulta na mesa do bar. Se você é um profissional que lida com um conhecimento técnico específico, você sabe do que eu estou falando. Se é um pedagogo, porque o meu filho tem esse comportamento, isso é normal? É sempre assim, é uma coisinha rapidinha, é uma consultinha rapidinha. Isso não é uma consultinha rapidinha, isso é furto de propriedade intelectual, porque você está coagindo a pessoa. Então você me convida para ir na sua casa. Quando eu estou na sua casa, você me convida a te ajudar gratuitamente e eu vou falar, não, existe uma cortesia, eu falo sim, mas houve aí uma quebra de decoro, né? Vamos por assim dizer. Então é nesse sentido que eu falo, de começar a pensar que o fato de ser espírita não torna a pessoa melhor do que a outra, tá? E o fato de não ser também não a torna pior. É o respeito com o espaço do outro, né? Então, como eu particularmente preciso dessa concentração, estar na casa de uma pessoa que eu não conheço gera uma tensão e uma ansiedade que naturalmente vai atrapalhar a concentração para o trabalho. Uma imensa gama de preconceitos criou uma rede de conceituações hipócritas, que agora está se manifestando, graças a Deus. É um caos, né? Nós estamos vivendo um caos político e teológico, mas esse caos é fruto dessa máscara que nós colocamos. Tá? Então tem vários Judas determinados por aí, Judas de esquerda, Judas de direita, Judas de centro, pessoas que estão omissas e etc, etc. Por que isso acontece? Porque isso está em nós. Agora nós estamos mostrando quais são os nossos valores. Tá? E a mídia, de alguma forma, vai tentando vender aquilo que concorda com ela. Ok? Então, esta hipocrisia é a hipocrisia que nos faz agirmos para com o outro de uma forma diferente do que nós agimos de verdade. Tá? E nesse sentido, então, é onde se aplica o valor da ética e a moral. A Amélia disse que na casa dela, ela fala para as pessoas se sentirem em casa. E que se eu for para lá, eu vou ter que lavar a louça do café. Eu lavo a louça do café, apesar de eu não beber o café, mas é exatamente nesse sentido, né? Quando eu estou na minha casa, eu não tenho que socializar. Né? Quando você está na sua casa com a sua esposa, você não é obrigado a socializar com ela ou com o seu marido. Né? Às vezes você fica ali no sofá olhando o seu celular o dia inteiro e vocês nem trocam assunto. Aí vocês trocam, etc. Quando uma pessoa fala, vem aqui em casa e eu quero que você se sinta à vontade, você não se sente. Porque sentir à vontade é não ter que dar essa satisfação. E aí eu partilho uma experiência que eu tive com a Sueli Caldas Schubert, que eu já falei aqui, mas eu vou falar de novo, que ela foi em um evento em Fernandópolis, nós fizemos uma recepção para ela,
depois na casa de um dos dirigentes, e eu fui convidado a estar lá. E começaram a tocar violão, né? Músicas espíritas para ela, essas músicas que sempre tocam para harmonização. E em dado momento ela falou, o rapaz estava tocando Quanta Luz. Ela falou, olha, não dá para vocês tocarem outras coisas que não sejam essas coisas espíritas, as músicas são bonitas, mas vocês não podem tocar alguma coisa de música popular brasileira, de um samba antigo, umas coisas mais assim, porque ela não queria lidar com essa situação. Ela foi transformada em uma celebridade ali. E imediatamente eu percebi esse desconforto nela, porque até então eu não era um expositor que ia para fora. Tá? Ela deu um seminário de 3 horas de duração, chegou 1 hora mais cedo, saiu meia hora depois, e depois ainda teve que fazer uma recepção que foi em homenagem a ela. Mas essa homenagem a ela, eu senti que foi cansativa. Foi cansativa para mim estar lá e perceber aquilo. Tá? Aquilo foi o que me abriu a percepção. Que eu estava nesse aspecto de querer saber dela, de querer aproveitar a presença dela. Então eu entendi o quão hipócrita eu estava sendo e comecei a me permitir impor esses limites que naturalmente fecham algumas portas, mas não tem problema, né? Cafeína zero, sim, com certeza. Só por hoje, né? Até quando eu não sei. Mas já tem uns 3 ou 4 anos que eu não tomo café. Ok, então vamos seguindo. Nova nota do expositor, novamente no livro do Álvaro Valso, que é Ética. A massificação, a indústria cultural, a ditadura dos meios de comunicação e mesmo as ditaduras políticas são fenômenos que têm de ser analisados também nessa perspectiva, para sabermos até que ponto o homem de hoje ainda pode escolher entre o bem e o mal. E então, essa é a dificuldade apresentada aqui por Joana também. O que é bom e o que é mal? Né? E existe diferença entre bem e bom. Bom é aquilo que me faz bem, ok? E o bem ele é sempre bom. Só que quando eu penso nesse aspecto, se eu sou um indivíduo ansioso e a maconha alivia a minha ansiedade, então a maconha é boa para mim. Aí eu vou falar para o indivíduo, você é um usuário de maconha, maconha é bom? Ele vai falar, maconha é bom. Mas te faz bem? Para a minha ansiedade faz, para o meu espírito não. Tá? Então o café é bom para você, mas te faz mal. A cerveja é boa para você, mas te faz mal. Fazer o bem, então, é diferente nesse aspecto. E muitas vezes que eu falo nesse aspecto de eu pensar na minha necessidade, eu não entendo o que é bom para o outro e eu confundo isso com bem. Lembra que eu falei aqui de levar um pão para um mendigo e o mendigo falar, pô, mas eu não aguento mais comer pão? Eu fiz o bem ao levar o pão para o mendigo, mas isso não foi bom para ele. Tá? Então, o que é bom e ruim depende. Se eu for perguntar para uma pessoa de extrema esquerda, é uma coisa. De extrema direita, outra. Para um ateu, é uma coisa. Um fanático religioso, outra. Então, o que é bom e o que é mal de verdade? Como você pode, por exemplo, ter essa segurança de determinar esses caminhos para o seu filho? Como? Qual a segurança que você tem disso? Então, isso geraria um sentimento de angústia imenso, né? Tudo que eu faço está certo, tudo que eu faço está errado? De certa forma, sim, porque somos aprendizes. Como agir, então, com o meu filho? Ouvi-lo. Ouvi-lo. Tá? Se for uma experiência que não vai matá-lo, deixa fazer. Deixa fazer. Eu quero fazer tal coisa, deixa fazer. Eu quero pular de bungee jump, deixa pular. Talvez no topo da plataforma ele desista, né? Mas não é dizer isso é perigoso, você vai morrer. Tá? É o seu medo. Talvez ele não tenha esse medo. Talvez ele não tenha essa acrofobia. Ele fique no parapeito e não tenha problema. É escutá-lo. Entender que aquilo talvez seja bom para ele. E quando você pega seu filho usando droga ou seu filho com a sexualidade totalmente descompensada, o principal ponto é este: entender que para ele aquilo é bom. Este é o ponto. E começar a compreender por que é bom. O que isso está dando para ele? Qual é o sentimento que isso está aliviando? E fazer isso consigo mesmo. Porque o indivíduo fuma um cigarro com culpa. Não fume o seu cigarro com culpa. Fume o seu cigarro e compreenda o que ele te dá ou o que ele te tira.
Ah, o cigarro tira a minha inquietação. Ok, então seu problema não é o cigarro, o seu problema é a inquietação. O que gera a sua inquietação, pois ela é o efeito de uma causa? Ah, minha ansiedade. Ok, então seu problema não é o cigarro e não é a inquietação, é a ansiedade. É nesse sentido que eu proponho o pensamento, né? De refazer essa construção que foi determinada para nós do que é bom e do que é ruim. Relativo, sim, Expedito, né? Porque eu sou a favor do seguinte: quando você pega maconha e álcool, ou você proíbe os dois, ou você libera os dois. Porque é hipócrita dizer que uma droga pode e que a outra não. Qual é a diferença? É um estigma que foi colocado naquilo que é feio, porque é uma droga que estava associada principalmente com locais mais aborígenes, né? Com a Jamaica, com aspectos nesse sentido. Enquanto o álcool estava ali, já você tinha Dionísio, o deus do vinho, você tinha as festas regadas a álcool. Então é nesse sentido que eu digo. Nós ouvimos o tempo todo pessoas que atropelaram crianças, morreram, capotaram carros sob efeito de álcool. E ninguém luta para proibir. E nós ouvimos nada sobre pessoas que fumam maconha, nem sabemos quem fuma maconha. Um monte de gente ao seu redor fuma maconha e você nem imagina, né? Mas isso não pode, porque é feio, é sujo. Esse feio é sujo é o aspecto ético e moral. É um valor que nos foi vendido e que não necessariamente é certo, tá? Então, criminaliza o álcool também, porque o álcool também destrói. E se nós fazermos isso nesse aspecto, nós vamos repetir isso em tudo. Ser hétero é bom, ser gay é ruim. Ser desempregado é ruim, ter um emprego é bom. E nós estamos vendo um monte de indivíduos engravatados sendo levados presos. Quer dizer, eles tinham um emprego e isso é bom, mas o que eles faziam não era o bem. Ok? Enquanto muito desempregado está desempregado justamente porque não aceita situações de corrupção. Então, ele não é bom, mas o que ele faz é o bem. Ok? A massificação da indústria cultural, a ditadura dos meios de comunicação e mesmo as políticas são fenômenos que têm de ser analisados nessa perspectiva, que se dá para este nosso momento. Não acredite nas coisas que te vendem e dialogue com o outro lado. Tá? E no que se refere, então, a eu comigo mesmo, dialogue com a sua sombra. Tem um livro que chama Diálogo com a Sombra, com as sombras, né? No sentido de conversar com espiritualidade inferior e trevosa, e etc. Mas existe esse diálogo com a sua sombra interior. Conversar com esse aspecto seu que te incomoda, com a sua inquietação, com a sua ansiedade, com o seu vício, com a sua raiva. Entenda por que ele funciona. Entenda o que ele te dá em troca. E aí você vai identificar qual é o mecanismo que o leva a funcionar. E aí você pode ir lá e desativar esse mecanismo ou transferi-lo para um outro setor que, ao invés de te prejudicar, vai te ajudar. Voltando em Joana. Tal comportamento social tem gerado reflexões que concluem por condutas cínicas, nas quais, pela ausência de padrões corretos, universais, ensejam o desvario, a agressividade, o pessimismo e a anarquia. Olha aqui, para confirmar esse aspecto. Ô Bruno, um amigo perdeu uns 40 minutos tentando me convencer que a cervejinha relaxa. A cervejinha que está entre aspas, mostrando que o Bruno está ligado nos estudos. Ok? Por quê? É esse aspecto, porque o indivíduo foi convencido disso. Tá? A propaganda de cerveja que passa na televisão sempre mostra o pessoal na praia, mostra o pessoal com os amigos, não mostra o indivíduo caído na sarjeta, não mostra o indivíduo brigando com um taco de sinuca, não mostra o indivíduo espancando a esposa e estuprando a própria esposa. Não mostra, mas também produz. Então nós associamos que a cervejinha é assim, está liberado, 18 horas, nós chamamos de happy hour. Happy hour, hora feliz, é associado ao ato de poder beber depois do serviço, porque você merece, você trabalhou. Então o trabalho, que é bom, nós enxergamos como uma punição. E a cerveja, que é ruim, nós enxergamos como um prêmio. Isso está na nossa mente, é difícil tirar.
Tudo que nós vamos celebrar envolve o álcool. Ei, virada de ano, vamos estourar champanhe, vamos ficar todo mundo bêbado, cair na praia, porque pode, aí dá uma tacinha para a criança de 8 anos tomar um golinho. Essa é a cultura que nós vivenciamos. Mas tudo bem, né? O problema é o indivíduo lá do outro lado do mundo que tem 2 esposas, como eu disse, ou a mulher que tem 2 maridos. Esse indivíduo é imoral, ok? Aplicar esse valor. Nós fomos convencidos pela mídia, por nossos pais e por valores ocidentais. E nós temos que nos desconvencer deles. Escutar mais os valores orientais, escutar mais os valores do Oriente Médio e da África Negra. Os valores, ok? Isso é muito importante para nós. Abrirmos um diálogo que seja universal e não polarizado. Condutas cínicas, nas quais, pela ausência de padrões corretos, universais, ensejam o desvario, a agressividade, o pessimismo e a anarquia. Então, o que nós vemos hoje? Corruptos julgando corruptos e apontando o dedo. Mães ausentes apontando o dedo na maternidade da outra. A mãe que não for, que não se considera uma boa mãe, querendo criar o neto porque acha que a filha não dá conta. São esses valores que nós vamos ultrapassando. Porque como nós ainda não determinamos o que é e o que não é, que seria a definição de Deus, algo perfeito e imutável, nós não somos isso. Nós somos imperfeitos e mutáveis. Um evento catastrófico pode mudar a sua posição. De repente você é um indivíduo totalmente aberto para neoliberalismo econômico, mas a sua empresa vem à falência, você fica na pobreza e aí você começa a querer ter governo populista. Depende do momento em que você se encontra. O espírito, então, que é sublimado, ele não se apega ao momento em que ele se encontra. Ele entende a posição dele no universo. Existe uma verdade absoluta e a compreensão dela seria o que nós chamamos de Deus. Um local onde todos nós nos encontraremos em valores e moralmente agiremos de uma forma igual, mas não robotizada, porque nós aceitamos que isso é correto para todos e isso não pode ser imposto. Por isso que não condiz a ideia que alguns espíritas fazem. Ou alguns que combatem a religiosidade. Se Deus fosse bom de verdade, ele já faria todos nós perfeitos e aí nós não sofreríamos, que seria o paraíso adâmico, de onde Eva foi expulsa com o Adão. Não pode, porque se assim o fosse, se nós fôssemos criados perfeitos, isso seria ditadura. Nós temos que alcançar a perfeição pelo debate e não pelo embate. Ouvindo a outra, chegando a essa conclusão pelos próprios méritos. E aí, naturalmente, ninguém tira isso de mim. Porque se eu já nascesse perfeito, em dado momento chegaria a mim o pensamento da dúvida, que é a representação simbólica da maçã no Éden. Mas por que eu não posso comer essa maçã? Então todos nós nasceríamos perfeitos, sabendo o que é certo e o que é errado. Mas aí, de repente, eu vou pensar, mas por que eu não posso estuprar essa mulher? Por que eu não posso bater nessa criança? Por que eu não posso pegar o dinheiro desse cara? Será que eu não posso mesmo? E aí é onde haveria a queda do paraíso. Esse é um conceito fácil de se compreender. Nós temos que chegar a essas conclusões. Como nós não chegamos, eu fico assim. Se é bom para mim, eu gosto. E aí eu desmereço o que você pensa. Você é um bitolado, você não sabe de nada. Você é um pobre coitado. Eu vejo pessoas falando agora em redes sociais, né? Pobre coitados, não sabem o que estão falando. Dos dois lados. Por quê? Esse é o cinismo que está sendo dito aqui. Aquilo que eu acredito é a verdade absoluta. E você está aí, né? Marcando, como diriam na gíria. Você está aí marcando touca, viajando em outra teoria, que leva à anarquia, naturalmente. Hoje nós já tivemos aí, além do atentado na Bélgica, nós tivemos um assassinato em Guarulhos por determinações políticas. Então, assim, é lógico que o meu pensamento é para que não aconteça, mas não sejamos ingênuos de imaginar que a coisa não vai ficar pior daqui para frente, porque a tendência é que fique, ok? E é essa anarquia que nós estamos falando aqui. Os valores foram tão fomentados pelos dois lados,
Outro é inimigo, outro é inimigo, outro é inimigo, que as pessoas falaram, é verdade, o outro é inimigo. Então, já está começando esse processo de querer eliminar o contraponto. Continuando. Podemos, porém, estabelecer parâmetros para a identificação dos valores éticos de maneira simples e inequívoca. São eles saudáveis em todas as culturas, aceitos e recomendáveis, classificados como expressão do bem pelos resultados positivos que propiciam. Aqui é a aplicação da observação fenomenológica. Exato, a caminhada é mais importante que a chegada, como disse o Dioclésio. Até porque não existe chegada, né? A eternidade não tem um ponto final. A caminhada é eterna. São eles saudáveis, Joana de Ângeles. Como eu vou definir, então, quais são os valores éticos que devem ser recomendados? São eles saudáveis em todas as culturas, aceitos e recomendáveis, classificados como expressão do bem, pelos resultados positivos que propiciam. Ou seja, como é que nós vamos definir, então, o que é bom? É aquilo que resulta tem um resultado bom. Se tem um resultado bom, é bom. Se tem um resultado ruim, é ruim. Se tem um resultado bom para um lado e ruim para o outro lado, não é bom. Ok? Estou falando de forma confusa e de propósito mesmo. Justamente para quebrar essa imagem que nós temos daquilo, o que é bom, ok? Porque o que é bom não necessariamente é prazer. A tristeza é boa para você, porque ela te leva a pensar sobre a sua vida, mas senti-la não é bom, mas ela é boa. Tá? Então, o que você chama de bom e de mal não precisa ser visto como dor e prazer, ok? Na dor existe prazer, de algo que é bom, como uma pessoa que vai fazer uma tatuagem, dói horrores, mas é bom, porque ela está marcando na pele algo que ela gostaria. E às vezes o que é mal é bom. Tomar uma injeção nas nádegas não é bom, mas faz bem. Tá? Então, tomar injeção é mal, mas o resultado dela é bom. Tá? Eu começo então a desconstruir que o mal é algo que eu tenho que evitar. O mal eu não tenho que evitar, eu tenho que compreender. Eu tenho que enxergar nele um ponto positivo. Eu tenho que enxergar nele uma cura. Porque o remédio é sempre ruim. Sempre ruim. Dificilmente um remédio é bom. Tá? Vai lá fazer uma hemodiálise para você ver o quanto que é ruim. Mas é bom, porque você continua vivo. Ok? Então, quando nós vamos desconstruindo esses aspectos, nós vamos nos libertando. Então quer dizer que eu não preciso ser um santo maravilhoso que volita sobre as coisas? Não, você pode ser uma pessoa que fala palavrão, que fuma o seu cigarro, que às vezes fica isolado, que sacaneia seus amigos. É parte do seu processo de crescer. O ponto é que, se você se esquecer que as outras pessoas também o podem, aí você está sendo imoral. Eu posso ficar assistindo pornografia, olhando para as outras meninas na rua, tudo bem, mas se a minha esposa olhar para um outro homem, eu vou lá e arrebento a cara dela. Isso é imoral. Porque são dois pesos e duas medidas. Então, aceitar-me com falhas implica aceitar as falhas do outro. E aí eu não cobro do outro perfeição quando eu reconheço que eu não a tenho. Isso é um valor ético, né? Nós ainda não sabemos o que é bom para um senso comum. Nós sabemos o que é bom para grupos específicos. E dependendo do grupo onde eu estou, eu defendo isso. Mas neste momento eu posso estar sendo egoísta, porque eu estou excluindo a necessidade do outro que também merece ser ouvido. Deixa eu dar uma lida aqui. Isso. Bastante informação aqui no chat. Certo. Muito bom. Vamos lá. Continuando. Aqueloutros, os que são reprocháveis pelos danos que ocasionam, em todo lugar têm a mesma figuração, considerados deste modo perniciosos, portanto, negativos. Então, realmente o Tielo falou que o chat está bombando.
Podemos, porém, estabelecer parâmetros, ou seja, quais são os valores éticos? Aqueles que produzem o bem, que propiciam algo positivo, tá? E quais são os valores que devem ser excluídos? Aqueles que proporcionam questões negativas, que subtraem. Tá? Isso quebra o estigma que nós temos da maldade. A maldade, ela é necessária. Tá? Ela produz um bem maior. Muitas das tragédias que nós vivenciamos de guerras, de holocausto, de tudo isso, produziram o que nós temos hoje de leis, de acordos. Hoje nós temos ONU, hoje nós temos direito trabalhista, direitos humanos. Se não estão aplicando isso direito, é uma outra questão. Mas nós temos que pensar na Revolução Industrial, que o indivíduo ficava 20 horas apertando parafuso numa fábrica, dormia como se estivesse num chiqueiro e não podia reclamar. Então, houve um aspecto que se modifica quando acontecem as revoluções. E aí os aspectos se assentam, ok? Então, é mal, mas é bom. Tá? Infelizmente, muitos japoneses tiveram que morrer em Hiroshima e Nagasaki. Só que desde então, quantas bombas atômicas foram soltas no mundo? Alguém tem que fazer o primeiro caos para que nós descubramos que aquilo precisa ser trocado. É como dizem, né? Não adianta trocar a fechadura da casa depois que a porta foi arrombada. Colocar uma trava na porta. Mas, infelizmente, nós não temos como prever. Nós achamos que estamos aqui lutando por direita e esquerda, mas na verdade, em nível global, tem alguns indivíduos com o dedo no botão vermelho que, se eles apertarem, eles vão explodir nações. Por questões de poder, por questões de petróleo, por questões de gemas. E nós ficamos aqui imaginando que nós estamos lutando por coisas maiores. O mundo não está nas nossas mãos. Existe uma energia maior comungando nesse sentido. E, infelizmente, para que essa assentação ocorra, tem que haver o conflito. Então, não esperem também que a questão dos muçulmanos dos muçulmanos não, mas a questão dos jihadistas na Europa se modifique. A tendência também é que piore, tá? Porque eles não vão fazer um atentado em Paris, um na Bélgica e falar, ok, vamos embora agora. Nós estamos falando de uma cultura e de um pensamento que derrubou Torres Gêmeas. Nós estamos falando de indivíduos que cortam o pescoço dos outros filmando isso. Ok? Nós temos que estar preparados para esse caos, tá? Que é uma consequência, um efeito das causas que aconteceram. Porque fomos segregados a imaginar que aqueles bombardeios que aconteciam no Iraque, no Irã e no Oriente Médio de forma geral, e às vezes saía no jornal para nós assim, né? Quando eu era criança ou no começo da adolescência, eu via muito isso. Bombardearam sem querer um local de civis. Deve ter morrido umas 15 pessoas. Aí morrem 28 na Bélgica e o mundo está em choque. Ok? Então, existe um direito de todos. Mas, sem perceber, nós achamos que eles têm menos direito que nós. Né? E eles não podem sair matando as pessoas. Mas quantos soldados europeus ou norte-americanos invadiram essas regiões e fizeram calamidades que nós nem sabemos? Porque a tecnologia deles não era tão desenvolvida quanto a nossa, onde hoje cada um tem um celular. Muitas iranianas, iraquianas foram estupradas, eles foram degolados, pais de família foram humilhados, e nós não sabemos que isso aconteceu. Então isso vai gerando uma raiva coletiva que passa a ser o valor deles, e aí eles querem descontar em todo mundo que se parece com quem os agrediu. Ou seja, se você tem cara de ocidental, você merece morrer. Da mesma forma que as piadinhas ficam. Esse cara com barba e turbante tem uma bomba na mala. É recíproco. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós fazemos exatamente a mesma coisa que eles. A diferença é que eles pegam mais pesado, porque eles vão para cima mesmo, ok? O fundamentalismo, isso. Qualquer fundamentalismo, até o ocidental, deve ser revisto. Então, se traz aspecto positivo, é bom. Se traz aspecto negativo, deve ser evitado. A ação do bem em favor de si mesmo, do grupo social e da comunidade, tendo em vista todos os seres sencientes, constitui um princípio ético imbatível, porque é fruto do amor, do respeito à lei natural vigente em toda parte. A ação do bem, ação, tá? Não é pensamento, não é falar em rede social, é a ação.
do bem em favor de si mesmo, do grupo social e da comunidade, tendo em vista todos os seres sencientes, que são aqueles que se tornam conscientes pelos sentidos, tá? Você é senciente porque você viu, não é porque te falaram. Você ouviu, não é porque te contaram. Ok? Então você se torna senciente. E como seria esse aspecto da manifestação do bem? Às vezes eu vejo nas minhas redes sociais, assim, uma garota, por exemplo, que fala: nunca mais serei enganada, essa foi a última vez, os homens nunca mais farão isso comigo. Ela fala. Então, o que ela quer produzir? Fazer o bem para si mesma e melhorar os seus valores. Uma semana depois, está ela lá numa festa, claramente embriagada, com um cara que ela acabou de conhecer na festa, botando o coraçãozinho e chamando de meu amor. Quer dizer, não produziu mudança. Foi da boca para fora. Agir o bem na direção comigo mesmo é refletir, é entrar em contato com a dor, é entrar na reclusão, é aceitar que isso não vai modificar só porque eu falei. Eu tenho que pensar nas razões que me levam a agir dessa forma. Né? Então não preciso nem falar que um mês depois estava a garota de novo, dizendo que nunca mais passaria por isso. E vai partindo o coração. Quando chegar em uma relação onde ela amaria de verdade, o coração está em tanto frangalho que não consegue mais amar. Só fica com medo de ser traída e acaba sufocando o relacionamento. Vamos lá. Aqui. Sirlene, o universalismo ainda seria o maior desafio? Romper os muros todos que aceitamos acreditar para nos separar? O muro me protege de quê, né? Eu coloco sempre essa imagem ela é chave para tudo que você for fazer na sua vida. Quando você coloca um escudo para se proteger da flecha, você também se protege do abraço, porque não dá para saber. Então, quando eu construo um muro para me proteger do mal que a outra cultura quer impregnar em mim, eu também peço que o bem da outra cultura chegue. Tá? É nesse sentido. Ah, mas então nós vamos destruir todos os muros e deixar o caos tomar conta? Não. Mas eu começo a conversar com o outro através do muro. Tá, ok. Então vamos lá. Né? Então, por exemplo, o que eu tenho feito neste momento político que o Brasil se encontra? Eu tenho amigos de extrema direita, eu tenho amigos de extrema esquerda e eu tenho amigos que não estão nem aí com nada. Eu vou lá no Facebook desses indivíduos e falo: você pode, por favor, me passar o seu posicionamento? Da forma mais clara possível. E aí a pessoa faz um textão gigante assim: ah, eu entendo o que um esquerdista pensa, ah, eu entendo o que um direitista pensa, e eu entendo o que um cara que não quer nada com isso pensa. E aí eu vou construindo a minha opinião sobre esse aspecto. Portanto, mas eu estou conversando através dos muros. Ok? É nesse sentido que eu estou falando. Eu assumo, eu sou um simpatizante do que você está vivenciando. Me conta o que você enxerga aí. Mas eu não preciso ir lá vivenciar a coisa. Tá? Aí eu vou me construindo e me aparelhando. Então, antes de eu falar os muçulmanos são terroristas, eu tenho que, no mínimo, dar uma folheada no Alcorão. Não tem como. Tá? Eu tenho que ver o que esses caras falam. Se eu não achar nada lá que fale exploda aeroporto e estupre pessoas, então não são os muçulmanos o problema. São indivíduos que, através dessa bandeira, cometem o terrorismo da mesma forma que as cruzadas cometeram o terrorismo sob a ótica de Jesus Cristo, carregando a cruz do Cristo e torturando pessoas em nome de Jesus. Eu não posso me esquecer nunca disso. Eu sou descendente desses indivíduos. Eu carrego o peso deste caos que eles trouxeram. Os orientais me enxergam dessa forma, se eles quiserem. Então, a ação do bem em favor de si mesmo, do grupo social e da comunidade, tendo em vista todos os seres sencientes, constitui um princípio ético imbatível, porque é fruto do amor, do respeito à lei natural vigente em toda parte. Tá? Ação do bem que não se escolhe. Nós temos, por exemplo, uma cultura que é assim: só o pobre merece caridade, o rico não. Nós também colocamos o rico numa posição que ele não merece. Ah, rico, você não precisa reclamar de nada. Né? Eu não preciso dar nada de graça para você. Se eu cobro R$ 200 em alguma coisa para uma pessoa e eu vejo que o cara é rico, eu vou lá e cobro 300 porque ele é rico. Não tem caridade para rico, né? Parece que o rico não tem depressão, que o rico não tem o filho que usa droga, que o rico não tem crise existencial. Isso também é uma polarização. Tá? Claro
Claro que o pobre tem necessidades mais claras e não tem recursos para alcançá-las. Mas eu não posso também segregar uma pessoa só porque ela é rica. Ah, você é rico, você não merece pensar, você não merece reclamar de nada. E não é bem assim, né? O psicológico e o espiritual sofrem, não importa o quanto tenha na sua conta bancária. Continuando. Tudo quanto se considera virtude faz parte desse valor ético e dessa moral, que trabalham o ser profundo e o estimulam ao crescimento, ao desdobramento das potencialidades adormecidas. Deixa eu ver aqui. O pessoal está pedindo para eu fazer uma noite de estudo só no chat. Olha, eu tinha pensado nisso também, né? Tá em sintonia aí de usar um dos dias para nós fazermos aí um debate, né? Uma revisão do que foi falado até agora, sem material, usar o período de 1 hora só para nós conversarmos. Pede permissão para o José Aparecido aí, que ele que é o patrão. Se ele falar que tá ok, nós marcamos isso. Tudo quanto se considera virtude faz parte desse valor ético e dessa moral, que trabalham o ser profundo e o estimulam ao crescimento, ao desdobramento das potencialidades adormecidas. O que? Tudo quanto se considera virtude. Essa seria o valor ético e moral, segundo Joane de Valdo. Como eu defino, então, se uma coisa é boa ou não? Primeiro eu tenho que definir o que são virtudes. Tá? E aí definir o que são vícios. Eu defini o que são virtudes, né? A virtude tem que ser limpa, ela não pode ser uma virtude corrompida. Ok? Eu não posso fazer a caridade tirando selfie para postar para os outros. Tá? É nesse sentido que eu estou falando. É uma virtude para com todos. Eu vou tratar bem o idoso, o rico, o pobre, o negro, o branco, o asiático, o egípcio, todos. Ok? O europeu. Continuando, da mesma forma, o primarismo e suas manifestações egoístas, quais a perversidade, o desamor, a traição, o ódio, o orgulho e todas as mazelas que perturbam o ser, após a sensação de prazer momentâneo que o ilude, são atitudes prejudiciais, desprezadas por todas as mentes lúcidas e laboriosas, encarregadas do processo de crescimento da humanidade. O primarismo e suas manifestações egoístas, perversidade, desamor, traição, ódio, orgulho e todas as mazelas que perturbam o ser, após a sensação de prazer momentâneo que o ilude, lembrem-se que nós estamos estudando realidade e ilusão, são atitudes prejudiciais, desprezadas por todas as mentes lúcidas e laboriosas, encarregada do processo de crescimento da humanidade. Então, se você enxerga esses aspectos em você, a potência que eles têm é a distância que você está de colaborar para o crescimento da humanidade. Se você trai seus amigos, trai a sua esposa, trai o seu patrão, usa a impressora do trabalho para tirar, imprimir coisas pessoais, nesses pequenos pontos. Se você é uma pessoa que tem ódio, fica falando um monte de palavrão no trânsito, como eu disse, você pode ser essas coisas, mas você não precisa se acostumar com elas. Tá? Mas também não deve se cobrar de não ser. É compreender. Ok, eu reconheço, eu tenho ódio, eu traio, eu sou homofóbico, eu sou racista, eu sou sexista. Quão sexista eu sou? Tá? Então, quanto mais aspectos nesse sentido eu tenho, mais distante eu estou de colaborar com o crescimento. Tá? Porque é através do exemplo. E o que conta para o espírito não é o número de palestras que você deu, né? É o número de palavras sinceras que você proferiu. Senão você se torna um hipócrita, um modelo falso, vendendo para os outros aquilo que nem você compra. E hoje nós vemos um grande número de pessoas fazendo isso, né? É o padrão. A foto de perfil do indivíduo lá, com o braço cruzado, engravatado, bem sucedido, vendendo para você. Venha ser feliz, eu te ensino a ser feliz em um curso de 3 horas. Olha, para mim o peso disso é o mesmo de você frequentar uma cartomante.
ok? Eu não consigo imaginar que em 3 horas eu consiga ser feliz. Eu não consigo imaginar que em 3 horas esse indivíduo vai vender tudo que ele sabe e eu sequer sei se esse indivíduo é bem sucedido. Mas hoje é fácil. Basta colocar uma foto bonita no Facebook e falar que você pode ajudar as pessoas a chegarem lá. Continuando, estes paradigmas oferecem ao ser inteligente os meios para alcançar a realidade, superando a ilusão, porquanto portadores das estruturas permanentes do bem-estar, da paz, da autorrealização. Esses paradigmas oferecem ao ser inteligente os meios para alcançar a realidade, superando a ilusão. Quais paradigmas? Enxergar virtudes e enxergar as mazelas. Enxergar o que traz resultado positivo e o que traz negativo, sem ficar se apegando no bem e no mal, sem ficar se pegando no que é secular, no que é momentâneo, no que te dá prazer no momento, mas pensando numa canalização espiritual do planeta. Tá? Porque se você trai a sua esposa, não é só o problema de você trair a sua esposa. É o problema de repente, ela descobrir, e ao desencarnar ela vai descobrir, e entrar em uma crise existencial, e desacreditar do amor, e achar que não serve para nada, e achar que não teve valor. E aí ela já nasce com um sentimento de inferioridade, e isso é responsabilidade tua. Por mais que você ache que não, se essa pessoa chegar ao suicídio por uma desilusão amorosa, o sangue dela está nas suas mãos. É muito maior do que nós estamos falando. E aí ela pode desiludir dos filhos, o filho cresce sem a mãe, ou cresce com uma mãe que só fica reclamando do pai, passa a enxergar a figura masculina como um problema, mas ele é menino. É essa bola de neve que causa a mazela. Quando eu tiro o dinheiro de alguém, quando eu traio uma pessoa, quando eu xingo uma pessoa. Eu produzo um efeito muito maior, que seria o tal do efeito borboleta da teoria do caos. Então, os inteligentes compreendem isto. Próximo encontro, no dia 29, terminaremos o Realidade e Ilusão, parte 3. O José Aparecido já deu o aval aqui, nós vamos combinar aí, o pessoal do grupo, alguém entra em contato, quando um dos temas encerrar e for começar um capítulo novo, eu acho que dá para fazer isso assim. Eu não me lembro se tem 5.4, mas se não tiver, nós já podemos pensar nisso aí. Ok? Então, a todos vocês aí, muito obrigado pela companhia da Rádio Amigo Espírita, vocês do SoundCloud e do YouTube, amigos presenciais aqui, o caminho do meio é o caminho mais saudável a se seguir, tá? Porque nós ainda não sabemos com clareza o que é positivo e o que é negativo dentro de uma visão de eternidade. Nós estamos aprendendo a entender o que é coletividade, o que é respeito às diferenças, tá? A nossa ética e a nossa moral ainda não está definida. A definição completa de ética e moral só chegará quando nós compreendermos o que é Deus. Porque aí sim será algo imutável, eternamente bom e eternamente justo. Enquanto houver, mas aqui eu posso abrir uma exceção, mas aqui eu posso dar um jeitinho, ainda não é Deus. E se não é Deus, não é Criador e, portanto, é criatura. Ok? Que tenhamos uma ótima noite aí, uma ótima semana. A vocês que fazem os 2 estudos, nos vemos amanhã. E a vocês que fazem apenas esse estudo, semana que vem daremos continuidade. Um grande abraço e muita paz.